Bom dia a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula, hoje dia 14 de nove de 2022. Vamos estar iniciando a aula de número 5, a gestão de arquivos. Bom dia, Milena, seja bem-vinda. Bom, eu passei algumas atividades para vocês no dia de ontem, eu percebi que ali várias pessoas já fizeram, dei uma olhada rápida, até 12 pessoas já havia feito. Se alguém ainda não fez aí, vamos fazer, pessoal. Nós temos que estar aí com as atividades em dias, né? Uma atividade valendo nota também, valendo um ponto. Então é importante sempre estar fazendo as atividades para chegar no final do módulo aí vocês terem uma boa avaliação, um bom conceito para vocês. Bom, vamos dar início aqui à aula de número 5 de gestão de arquivos. E hoje nós vamos começar a falar de um tema muito interessante. Vamos falar sobre microfilmagem de documentos. Alguém aqui já ouviu falar sobre essa forma de armazenar documentos? Você já conhecia ou ouviu falar sobre a microfilmagem de documentos? Eu vou explicar mais ou menos o que é a microfilmagem, de repente você já tenha visto. Vocês sabem aqueles filmes de antigamente, como que eles funcionavam? Tinha tipo um carretel redondo. E aí eles pegavam uma fita com as imagens e ia passando na frente da luz para fazer o filme, para reproduzir o filme. Aí ficava passando de um lado para o outro. Vocês já viram aqueles filmes antigos que eles faziam os filmes dessa forma? Sim, já vi, professor. Então, a microfilmagem de documentos é semelhante àquilo lá. É tipo um carretel, aonde fica uma fita, né, com as imagens gravadas ali naquela fita da microfilmagem. Então ali fica todas as imagens gravadas. E aí se você quiser, né, ampliar essa imagem, você pode focar uma luz nessa imagem, jogar ela lá na parede e você consegue visualizar todos os documentos. Então, a microfilmagem é a foto, né, dos documentos. É simplesmente tirar fotos dos documentos. Só que isso é feito, né, em uma máquina fotográfica específica para esse fim. Então, não é feito assim de qualquer forma. E aí você pode guardar, né, ali a microfilmagem. Então, você consegue reduzir, por exemplo, um documento, o seu tamanho em 27 vezes. Então, se você tem um arquivo, você consegue reduzir esse arquivo no tamanho aí de 27 vezes, né? Você vai conseguir reduzir esse arquivo. Microfilmagem geralmente é feito por empresas terceirizadas. Dificilmente uma empresa vai fazer um investimento, né, em uma máquina fotográfica nesse padrão, um valor muito alto, para poder digitalizar, ou digitalizar não, fazer a filmagem dos seus documentos, né? É semelhante uma digitalização, porém ela coloca os documentos menores, então é diferente. E outra, não fica salvo no sistema, fica salvo ali, né, nos carretéis, né? E, e aí o que, que acontece? Você consegue colocar um número muito grande de documentos
e você guarda aquele documento de microfilmagem, eu tô com digitalização na cabeça. Você guarda aquele documento, aquelas fotos, né, da microfilmagem, e ela pode aturar em torno aí de 300 anos, 200 anos, me parece. Eu até vou conferir isso aqui mais à frente. Mas ela vai muitos anos. Pode falar, Thaís. Mas esse negócio de microfilmagem existe ainda? Existe. Só ela é feita. Hoje não para os filmes, né? Antigamente eles faziam a microfilmagem. Os filmes de antigamente era feito em microfilmagem. Hoje em dia eles não fazem mais filmes na forma de microfilmagem. Agora a documentação, sim, ele salva eles na forma de microfilmagem. É muito pouco utilizado, tá? Não é assim algo que está aí no mercado à disposição toda hora. De repente, nas cidades menores, a gente nem vai encontrar alguém que faça esse trabalho. Às vezes você vai ter que contratar de fora uma empresa, né, para poder fazer. Geralmente, no Brasil, algumas cidades que possivelmente possa ter São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, geralmente as capitais, cidades maiores, que tem essas máquinas de microfilmagem. É um processo de gerenciamento e armazenamento de documentos, captação fotográfica. Com ele, o volume e o tamanho dos arquivos são radicalmente reduzidos, como eu disse a vocês, até em 27 vezes, fazendo com que essa forma de armazenamento seja muito mais prática do ponto de vista físico. Tá? Nós temos a questão das plataformas digitais hoje, né, que eu particularmente, eu indicaria as plataformas digitais. Por que a plataforma digital? A plataforma digital ela está à sua disposição. Esteja você em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, França ou em qualquer lugar do mundo. A plataforma digital está à sua disposição. Você pode acessar os documentos de onde você estiver. Não é o caso da microfilmagem. Se você precisar verificar alguma documentação e você está, por exemplo, em outra cidade, você já não vai conseguir. Então, não indicaria essa microfilmagem de forma alguma no tempo em que nós estamos hoje, né? Um tempo da era aí da tecnologia. As plataformas digitais é um sucesso. Não tem como fugir das plataformas digitais. Queira a empresa ou não, ela vai entrar para esse mundo digital, né? E se não entrar, vai ficando atrasado, né? Vai ficando para trás. E outras empresas vão saindo na frente, vão produzindo mais, vão vendendo mais, vão crescendo mais por conta da acessibilidade ou por conta dessa facilidade de acesso, né, aos documentos. Então, microfilmagem eu trouxe para vocês, né, mais para vocês conhecerem e saber que existe, porém muito pouco utilizado, muito pouco. A respeito da duração maior dos arquivos, em relação aos físicos, a questão da microfilmagem, a gente consegue guardar esses arquivos por muitos anos. Porém, nas plataformas digitais também nós conseguimos guardar esses arquivos com integridade, né? E hoje, as plataformas digitais, elas também são amparadas pela lei, assim como a microfilmagem também é amparada pela lei, né? Bom, saindo aqui do assunto da microfilmagem, né, vamos entrar novamente aqui para a estrutura física, ou o ambiente físico onde a gente vai guardar os papéis. Estrutura e espaço físico para possibilitar a movimentação dos arquivos. Gente, tem empresas que falam assim, não, vou construir aqui uma sala de arquivos. Aí ele vai lá e constrói uma sala de 6 metros quadrados, né, 3 por 3, 3 por 2, né, 2 por 3, daria 6 metros quadrados. Quer dizer, uma salinha muito pequena, né, praticamente quase o tamanho de um banheiro, pouco maior. Aí ele constrói essa salinha e acredita que ali vai ser o arquivo.
Só que aí o que acontece? A empresa produz muitos papéis, né? São muitas notas fiscais. Imagina uma empresa que tem um supermercado, 10 mil itens dentro de um supermercado. E aí você compra ali dos seus fornecedores, né, diariamente, você recebe 10, 15, 20 encomendas todos os dias. Aí imagina isso no final do mês e no final do ano, a quantidade de papel que você recebe. Isso só os que você recebe, né? As notas fiscais que acompanham as mercadorias que você compra. Você precisa armazenar esses documentos. Todo supermercado, quando recebe uma mercadoria, ele tem que ter a nota fiscal e ele precisa armazenar essa nota fiscal com muita responsabilidade, porque no caso de uma fiscalização, ele precisa apresentar a nota fiscal que comprove que aquelas mercadorias que existem ali no estabelecimento dele são mercadorias que realmente ele comprou e pagou por elas. E pagou a parte fiscal, né? Que é o mais importante para o governo, que é a parte fiscal. Então, existe essas fiscalizações nos supermercados. Às vezes a gente não conhece, não vê, mas existem. Principalmente quando há denúncias de irregularidades. Muitas vezes acontecem irregularidades, né? Principalmente nas cidades assim maiores um pouquinho, por exemplo, padrão Rio Verde para cima ali. Rio Verde já tem ali, né, o órgão fiscalizador dentro da cidade, então facilita muito. Quando as pessoas vê uma irregularidade no supermercado, já liga no Procon, ó, aqui tem uma irregularidade assim, assim, assim no mercado e tal. Eles vão lá fazer uma visita para saber o que está acontecendo. E aí, de repente, nessa visita já vem um fiscal também da Receita Federal para fiscalizar a questão de quantidade de produto, né? Por quê, o que está acontecendo ali, se os produtos estão dentro da normalidade, se as notas fiscais estão todas em dias, né? Se as mercadorias, se todas as mercadorias têm nota fiscal realmente, então tem que ter. Então, a quantidade de papel que a gente produz e que a gente recebe é muito grande. Então, esses documentos precisam ser guardados. Se você tem uma plataforma digital, facilita muito a sua vida, porque você armazena esses documentos, você pode digitalizar esses documentos e armazená-los em uma plataforma digital. Dessa forma, você vai reduzindo esses arquivos físicos. E quanto mais a gente consegue reduzir esses arquivos físicos, a gente consegue economizar dinheiro. E aí o que acontece? Você digitalizou uma nota fiscal. Você precisa guardar, né, de forma muito bem organizada, porque caso venha uma fiscalização, eu até sugiro nem que mesmo essa nota fiscal, principalmente de produtos que você recebe, mesmo ela estando digitalizada, é interessante você guardar essa nota por pelo menos uns 5 meses, mesmo ela estando no sistema. Depois você pode descartar, que é o tempo mais ou menos que vai levar para você, né, despachar essa mercadoria, para você vender essa mercadoria. E depois ela fica salva só mesmo no sistema. Isso é, se você tem um contador próprio. Se você não tem, você vai ter que mandar essas notas para o contador. Então é interessante, né, armazená-las. Se você tem uma plataforma digital também organizada, o contador pode ter acesso a essa plataforma. Aí você não precisa levar essa documentação para ele. Você pode criar um acesso nessa plataforma para o contador. E aí o contador tem acesso a todas as notas fiscais que você lança no sistema. Então é interessante todas as notas serem lançadas de forma organizada. De qualquer forma, né? Se é o arquivo físico ou digital, tem que ter muita organização, gente, com o arquivo, porque é muito sério. Se você ainda não tem um espaço destinado aos arquivos e está pensando em criar um agora, tome muito cuidado para não subestimar a capacidade da empresa de gerar papel. Como eu disse a vocês, é muitos papéis. Aí o cara faz uma salinha de 2 por 3 e aí daqui um ano no máximo ele já não suporta, não dá para guardar mais nada lá. Ele vai ter que aumentar esse arquivo.
Então é interessante, né? Dependendo do tamanho da empresa, ela já construiu um espaço mais organizado, maior, né? Com climatização. Um espaço climatizado, organizado, fica fácil de mexer com a papelada. É muito comum que gestores ignorem o poder reprodutivo de contratos, legislações, recibos, notas fiscais, requerimentos, relatórios de folha de pagamento, guias e assim por diante. Entenderam? É muitos documentos, muitos papéis. E existem papéis que não podem ser jogados fora. Por mais que você arquive esse documento, é interessante você guardar, porque no caso de uma fiscalização, você vai ter que imprimir esses documentos novamente. Como eu disse a vocês, tem documentos que você pode guardar por um determinado período, depois você descarta, mas pelo menos um tempo é interessante guardar para não correr o risco de ter que imprimir essa documentação toda, né, para uma suposta fiscalização. Estruture o espaço físico para possibilitar a movimentação dos arquivos. Como eu disse a vocês, uma salinha de 2x3 é quase impossível, né, você movimentar dentro dessa sala com caixas, pastas, fica difícil. Então é interessante ter um espaço, né, mais organizado. Tem empresas que o arquivo da empresa é do tamanho da minha casa, 100 metros quadrados de arquivos. Então você tem ali um espaço bacana, você consegue movimentar e organizar as prateleiras, separar os documentos de forma bem organizada. Então esse espaço físico ele é muito importante para essa organização de documentos. E a empresa que não tem esse espaço, gente, é muito difícil, né? A gente tem que fazer várias manobras para organizar o arquivo, não é fácil. Mas use a criatividade, se caso vocês forem trabalhar nessa área, tá? Vocês são inteligentes e eu sei que vocês vão fazer milagres nos espaços que vocês tiverem. O problema é que o ambiente destinado aos arquivos, ao arquivo morto, vai aos poucos se transformando em um espaço completamente insalubre. A questão do arquivo morto, eu sempre digo que é importante a gente não colocar, né, aquele arquivo que a gente usa ali até um ano, a gente misturar esses arquivos. O arquivo morto é aquele arquivo onde vai os papéis que eu não vou precisar mais, a não ser que há um processo judicial de um ex-funcionário ou um processo judicial de uma empresa terceirizada. E aí eu vou precisar da documentação, dos acordos que foram feitos com essa pessoa, com essa empresa. Então eu preciso dos documentos para provar qual foi o acordo que foi feito, que foi firmado. Então eu vou precisar dessa documentação nesses casos, né, mais específicos. Porém, são documentos que eu não vou estar utilizando ali no dia a dia. Então esse arquivo morto eu posso colocar ele lá para um outro ambiente, né? Porque vai tornando insalubre. O que é um local insalubre? O do papel ao longo do tempo ele vai pegando ali alguma umidade, ele pode, né, causar ali, trazer mofos, maus cheiros. Tem pessoas que quando entram numa sala de arquivos, de arquivo morto, ele não consegue nem ficar lá dentro, né? Arquivos, até o nome já fala, né? Arquivo morto, desabilitado. Então é interessante a gente cuidar desse ambiente, fazer a limpeza de assim pelo menos uma vez por semana, né? Fazer a limpeza no ambiente, jogar ali alguns produtos no ambiente para não ficar assim um ambiente muito ruim, mas não é agradável. Então esse arquivo morto, essa documentação inativa, a gente pode colocar, né, separadamente em um outro ambiente que não seja ali o local que nós trabalhamos todos os dias. É importante, portanto, que a empresa pense logo. É importante que a empresa pense a longo prazo, estruturando-se,
para o inevitável aumento dos arquivos físicos com o passar dos anos. Os arquivos eles vão aumentando ao longo dos anos. E se a empresa não se preocupa em se organizar para guardar essas documentação, de repente não vai ter mais espaço para guardar. E aí a gente vai começar a colocar os documentos em cima da mesa, empilhar documentos. E de repente, se a gente precisar de um documento, a gente não vai mais encontrar, porque vai estar desorganizado. Então a gente tem que prevenir, né? Toda empresa ela precisa prevenir antecipadamente. Então ela precisa prever que o arquivo dela não vai exportar. Então ela já tem que providenciar um novo arquivo ou uma nova forma para poder organizar esses documentos, fazer uma limpeza na documentação, separar essa documentação. Esses documentos não vamos precisar, vamos levar esses documentos para uma outra sala e vamos organizar o arquivo. Então, a empresa tem que prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Eu já sempre tenho esse ditado aí, que é melhor prevenir do que remediar. Por quê? Se a gente previne, a gente gasta menos, a gente sofre menos, né? O desgaste físico e emocional ele é menos quando a gente previne as coisas, quando a gente faz antecipadamente. Dessa maneira, além da... Deixa eu dar uma melhorada nessa tela minha aqui. Dessa maneira, além da temporalidade já citada anteriormente, é recomendável separar um espaço amplo para arquivar os documentos. De preferência, contando com rampas e elevadores, a fim de facilitar eventuais deslocamentos de caixas e simplificar a busca do dia a dia. Tem empresas que o arquivo, geralmente essas não, esse arquivo, agora essa papelada que nós não vamos usar mais, o arquivo MOR, vamos colocar no subtérreo, vamos colocar lá embaixo, na parte de baixo da empresa, tem um porão, vamos colocar esses documentos lá. Mas e o acesso a esse porão? Geralmente tem rampas para a gente poder estar descendo, ou elevadores, entende? Porque se tem escadas, fica difícil você ficar levando caixas, né, por escadas. Então a gente tem que pensar nas facilidades para poder não ter dificuldade na hora de transportar esses documentos. Principalmente quando é mulher que trabalha nessa área, né, de arquivo. Imagina a mulher pegar uma caixa cheia de papel, pesada ali, 20, 30 quilos, e descer uma escada. É muito difícil, então não vai dar certo. Então a gente precisa pensar nessas acessibilidades, certo? Para não comprometer a saúde do colaborador. Bom, vamos para um outro passo, né, que é o da digitalização de documentos. A gente tem memórias, computadores com memórias gigantescas, onde a gente pode estar armazenando documentos. E nós temos plataformas digitais. Aí vai depender da empresa, né? Se a empresa quer continuar com o seu arquivo local, na memória de um computador, onde há alguns riscos de perda, né? Pode ser que dê uma pane ali no computador e você acabe perdendo aqueles documentos. Alguns talvez você consiga depois recuperar, outros não. Então é importante a gente analisar antes que aconteça. Como eu disse, a prevenção. Então é importante a gente analisar se nós queremos deixar esses documentos armazenados no nosso computador local ou se nós vamos comprar uma plataforma digital. No caso de empresas, como vocês sabem, nós temos as plataformas digitais à nossa disposição. Nós temos aí o Google Fotos, que nós temos 15 gigas para poder armazenar as nossas fotos à nossa disposição, totalmente gratuito. Porém, se você atingir ali os 15 gigas, você vai ter que pagar para ter um pouco mais de espaço, se você quiser, né, mais espaço ali naquele Gmail. Ou existe uma outra forma. Mas qual é, professor?
Meu Gmail aqui já não suporta, já não suporta mais, está lotado, não tem como fazer mais nada aqui. Crie outro. Crie um outro e-mail. Nesse outro e-mail que você criar, você vai ter mais 15 gigas. Então, se você aí se aumentou, não deu, já usou todo o espaço, crie outro. Por exemplo, eu tenho quatro Gmails. Em cada Gmail eu tenho 15 gigas. Então eu vou, né, quando vai enchendo ali um, eu passo para o outro. Né? Quando vai enchendo, chega na capacidade máxima, eu vou para outro Gmail. Então você pode fazer dessa forma, só lembrando que não pode esquecer as senhas, né? Se que você quiser utilizar a mesma senha para todos, você vai mudar o endereço, mas você usou a mesma senha, para não ter o risco de você depois não conseguir entrar nesses Gmails, porque se você perde a senha, perde o acesso, você vai perder todas as informações, as fotos que estão armazenadas, os documentos que estão armazenados nessa conta Google. Então é interessante, né? Nós temos as plataformas digitais gratuitas, só que com tamanho limitado. Agora, as empresas, elas podem comprar, né, espaços para elas poderem armazenar os seus documentos. Como a empresa ela vai usar um espaço maior, então a empresa ela pode comprar aí 1 tera, 2 teras de espaço, né, numa plataforma digital. Não é caro, não é barato, né? Então, o custo-benefício vale a pena, né? Então é interessante que as empresas, né, possam estar utilizando esses recursos. Digitalize os documentos para evitar deteriorações e extravios. Pegou um documento, já escaneia esse documento e guarda, né, numa pasta, numa determinada. Pasta de notas fiscais. Então, eu vou guardar o documento na pasta de notas fiscais. Crie um endereço padronizado para todos os documentos, né, por data, por números, mas crie uma padronização de armazenamento de documentos, porque quando você precisar desse documento, você olha ali na padronização como que é feita, como que eu armazeno, tipo uma nota fiscal de um determinado produto que eu comprei no dia 2 do 3. Então, já existe um padrão para aquela nota, então eu vou armazenar ela, vou renomear ela com aquele padrão, porque quando eu precisar daquela nota, se eu buscar ela no meu computador aqui na minha lupa, eu vou encontrar com facilidade. Então é interessante a gente criar, né, a gente organizar, na verdade, né, algumas maneiras de localização dos documentos para facilitar a nossa vida. De repente você quer encontrar uma nota ali rápido, e aí você vai ter que abrir às vezes 2, 3 pastas para você encontrar esse documento. E se você, né, tem um costume de armazenar os documentos e colocar uma discriminação no documento de forma organizada, você encontra ele com facilidade. Você pode usar datas, né? Todas as notas fiscais emitidas no dia 20 vão ser armazenadas e renomeadas com a data do dia 20. Eu preciso de uma nota fiscal lá do dia 20 e agora? Eu vou lá e coloco na minha lupa, né? Como eu renomeei aquela nota, e a própria lupa vai buscar aquela nota rapidamente. Então, vou conseguir encontrar ela ali com 2, 3 cliques, eu consigo encontrar essa nota. Então, é importante que a gente sempre crie essas formas de facilidade para a gente armazenar esses documentos, assim que eles forem escaneados. Além da redução na produtividade da equipe, vou começar aqui de novo. Além da redução na produtividade da equipe, pelo manuseio diário de caixas, arquivo, a perda de documentos corriqueiros, como uma simples nota fiscal, pode gerar punições pesadas à empresa. E nós vamos ver isso aqui, né? Se você desaparece, por exemplo, com a nota, você perde uma nota fiscal e vem uma fiscalização, você precisa apresentar essa nota. Se você não fez o scanner dessa nota e você perdeu ela,
a empresa vai ter um sério prejuízo. E nós vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. Sim, arquivar documentos com ineficiência sai mais caro do que mais caro do que parece. Nós temos a lei número 8.137/1990, que define os crimes contra a ordem tributária, é clara. E o que diz essa lei? Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, notas fiscais ou documentos equivalentes relativos à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizado, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, pessoal, é sério. O negócio é complicado. Então, se uma empresa, por exemplo, há uma fiscalização na empresa do João, e aí quando a fiscalização chega na empresa do João, e começa a observar ali as mercadorias e começa a solicitar as notas fiscais das mercadorias. E aí ela identifica que existe ali uma caixa de extrato de tomate fechada e ele não encontrou a nota fiscal dessa caixa de extrato de tomate ou de massa de tomate. O João, né, vai ter que pagar uma multa e pode pegar de 2 a 5 anos de cadeia por falta daquela nota fiscal. Então, o João vai ter que espernear, vai ter que, né, entrar em contato com o fornecedor, verificar se o fornecedor tem aquela nota, né, para passar para ele novamente. Se o fornecedor às vezes der a infelicidade de não ter também essa nota, o João está lascado. Então é importante que as notas fiscais sejam guardadas, né, com muito amor, principalmente quando nós recebemos as mercadorias. Quando nós vendemos as mercadorias também é importante, né, a emissão do cupom fiscal. De repente chega uma empresa para fazer uma empresa do governo de fiscalização para fazer uma auditoria em uma rede de supermercado. E eles vão passar ali uma semana fazendo uma auditoria no estoque, né, nas mercadorias, para verificar se todos os mercadorias que saíram daquela empresa foram emitidas ali o cupom fiscal, ou nota fiscal. E aí, se não foi emitido esse cupom de parte das mercadorias, como acontece em todo estabelecimento, não emite, né, não emite a nota fiscal, não emite o cupom fiscal. Quantas vezes nós compramos e não fazem a emissão do cupom fiscal? E isso é multa e pena, né, de 2 a 5 anos aí. Então é perigoso, né? Então, o cara está fazendo e às vezes não tem nem consciência do risco que está correndo, né, o empresário. Diante da gravidade das consequências, é atualmente recomendável digitalizar a documentação física e migrar definitivamente para tramitação digital, que além de mais segura, gera economias de tempo e dinheiro. Uma vez que a gente migrou, né, para as plataformas digitais, a gente vai gerar economia na questão do tempo e do dinheiro. Tem muitos fornecedores, né, que já envia essa nota fiscal de forma digital também. Então você já pode armazená-la ali. Outra questão interessante, a gente vai ver aqui um pouco mais para frente, por exemplo. Você sabia, por exemplo, que os seus e-mails podem ser transformados em documentos com valor jurídico, substituindo as cartas registradas? Isso acontece porque, em meio de acréscimo de elementos técnicos e legais que comprovam o envio e recebimento de e-mails e documentos eletrônicos. Além do e-mail, o WhatsApp também hoje, né, é válido como documento jurídico. Então, por exemplo, tomem muito cuidado, viu, com as mensagens que vocês passam no WhatsApp, tá? Porque essas mensagens,
elas servem como documento jurídico. Por exemplo, né, o João está te devendo. O João está te devendo R$ 100 e o João diz que não vai te pagar mais R$ 100. Aí você não tem como provar que o João te deve os R$ 100. O que você pode fazer? Manda uma mensagem no WhatsApp para o João e fala para ele: olha, João, eu estou esperando, né, os R$ 120 que você me deve. E você está dizendo que não vai pagar, estou aguardando, estou esperando. Por favor, estou precisando. Vê se organiza o dinheiro aí para mim. Consequentemente, quando o João receber a sua mensagem, ele vai dizer: poxa vida, eu te devia só R$ 100, agora você já está cobrando 120, não vou te pagar não. Aí você vai lá e dá um print na conversa. Pronto, você já tem a prova que o João te deve, né? O próprio João diz que te deve. Você pode entrar com recurso judicial contra o João e a prova é a mensagem do WhatsApp que você printou. Então, as mensagens hoje do WhatsApp têm poder judicial. Você fez uma negociação com uma determinada empresa através do WhatsApp e a empresa não cumpriu com você, a negociação que você fez com ela através do WhatsApp serve como documento judicial. Você pode judicializar essa conversa ou essa negociação para você ter ali o ressarcimento dos prejuízos que você teve com essa determinada empresa. Então, pessoal, além dos e-mails, os e-mails já tem muito tempo, né, que eles têm esse valor judicial. Toda negociação que é feita através de e-mail, uma vez que não existe uma honra por alguma das partes, seja a empresa, seja a pessoa que comprou determinado produto, né, ali pode ser judicializado, né, por ambas as partes, tanto pela empresa, tanto quanto pelo consumidor. Então você pode judicializar e as provas são as conversas que você teve através do e-mail, através do WhatsApp. Isso é muito importante, né? Por isso hoje a gente pode utilizar esses recursos, né, com tranquilidade, sabendo que eles vão te dar todo o respaldo judicial. Por outro lado, tomem muito cuidado com essas ferramentas, porque se você ofender uma pessoa através do WhatsApp, essa pessoa pode te processar e pedir danos morais. E aí ela pode provar, né, com as mensagens que você enviou no WhatsApp. Então ela vai pegar ali as mensagens que você enviou para ela, vai te processar e você é obrigado a pagar essa pessoa por danos morais, certo? Então tome muito cuidado com as mensagens que vocês enviam através do WhatsApp, tá? Tome muito cuidado, é muito perigoso, porque são provas e você pode ser processado por isso. Tome muito cuidado, às vezes a gente fica, né, com os nervos à flor da pele e a gente começa a falar algumas coisas que talvez não deveria falar, e quando a gente fala assim pessoalmente, às vezes, não gera tanto problema, mas quando a gente fala no WhatsApp, fica registrado. Então tome muito cuidado com isso. Às vezes você vai dar ali 5 minutos de bobeira que você vai arrepender amargamente depois, né, daqueles 5 minutos de bobeira, mas aqueles 5 minutos de bobeira que você deu ali ficou registrado e você vai ser processado por ele. Às vezes nem 5, né? Às vezes 1 minuto ou 2 de besteira que a gente, né, pode ter um processo aí, isso é muito perigoso. Então tome muito cuidado com isso, porque você pode estar produzindo provas contra você mesmo. Uma mudança simples como essa na estrutura administrativa da empresa reduz custos com o serviço de postagem e diminui o tempo perdido com atividades burocráticas, além de otimizar a gestão de documentos na organização. Nesta perspectiva, uma companhia que busca ser produtiva e competitiva não pode ignorar as tecnologias atualmente disponíveis para otimizar o ato de arquivar documentos. Ou seja, se a empresa, eu estou passando para vocês a parte, né, de arquivo físico e de arquivo digital, porque se vocês forem trabalhar com esses arquivos, vocês já terão um prévio conhecimento deles.
Quando a gente for fazer as nossas aulas de informática, eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem fazer, né, para arquivar os documentos, que a gente vai trabalhar um pouquinho lá no Word, a gente vai trabalhar um pouquinho com Excel, e aí eu vou ensinar vocês as formas de armazenar documentos, e lá na parte de informática, porque aí vocês já vão aprender a parte de informática e a parte de armazenamento, certo? Eu não vou entrar agora na parte aqui técnica de armazenamento, porque a gente vai ver isso lá na parte informática. Aí a gente vai aprender isso na prática, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, e a gente vai fazer nessa... A gente vai armazenar esses documentos ali na prática na área de informática. E aí vocês vão aprendendo tanto na prática ali a manusear esses documentos e também vão aprendendo a lidar, né, com o Word, o Excel, PowerPoint e assim sucessivamente. Combinado? Bom, vamos encerrando essa aula por aqui. Eu quero já deixar com vocês as perguntas. Alguma dúvida sobre o conteúdo que nós falamos, sobre as leis, né, sobre a forma de arquivar? No momento, não, professor. Certo. Então, assim que a gente encerrar, né, gestão de arquivos, a gente vai começar as aulas de informática. Eu acredito que na próxima semana, certo? Eu não lembro aqui agora de cabeça, mas lá na primeira aula que nós tivemos no Classroom, nós temos lá toda a programação, está em anexo na primeira aula que nós tivemos. Então, se vocês podem acompanhar lá também depois. Ok. Então, pessoal, fica aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar perguntando. A gente está aqui para estar respondendo vocês. E, como eu disse a vocês, a parte de arquivar os documentos na prática, nós vamos fazer isso, né, nas aulas de informática. Vai ser muito bom, vocês vão aprender muito também na questão da informática. Alguma dúvida? As atividades de ontem, tá, pessoal? Vamos aí. Quem não fez, entra lá, faz a atividade. Vale um ponto. Alguma dúvida? Pergunta? Não? Tudo tranquilo? Vocês entenderam lá a questão dos e-mails que eu falei para vocês na parte de armazenamento? Quando você faz o armazenamento das suas fotos lá no Google Fotos e de repente aparece lá, você está sem espaço. Já aconteceu com algum de vocês aí? E vocês não conseguirem mais armazenar? A Alice diz que sim. A Nathaniel também diz que sim. Então, quando vocês não conseguirem mais fazer o armazenamento, é porque está cheio. Então, o que, que você vai fazer? Você vai criar um novo Gmail. Você vai deixar aquele lá quietinho. Crie uma nova conta de Gmail. E aí você pode ter acesso. Eu vou compartilhar a tela do meu telefone para mostrar para vocês como que funciona. Para vocês terem isso aqui é uma dica valiosa, viu, pessoal? Por exemplo, aqui eu tenho, né, a minha conta. Pode observar que aparece aqui o pontinho laranjado. Tá vendo aí? Armazenamento de conta quase cheio. Nessa conta eu não consigo armazenar mais nada. Já está quase cheio. Eu armazeno alguma coisinha aqui ainda, mas já está quase cheio. Porém, observem que eu tenho aqui, ó, outras contas que eu posso estar fazendo o armazenamento. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, eu estou na conta Davi Freitas, Davi Magna 3 @gmail. Eu vou entrar em Davi em Freitas 123, que é a primeira conta que aparece aqui. Aí essa daqui, olha, o armazenamento da conta, tá vendo? Está baixo.
Então eu posso armazenar muitas coisas. Aqui tenho 3,4 GB de 15 GB usados. Então nessa conta eu ainda posso armazenar muitas coisas. E eu ainda tenho uma outra conta, né, que eu posso estar usando, que é essa outra aqui. Essa daqui ainda não tem nada aqui ainda, eu nem armazenei nada aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Ela está vazia, tá vendo? 0 GB usado de 15 GB. Então, o que que vocês podem fazer? Crie outra conta, né? Outro Gmail. Você pode criar outro Gmail e aí você coloca esse outro Gmail. Por exemplo, se eu quisesse aqui, né, adicionar uma outra conta aqui ó, em gerenciamento de contas, né, eu posso entrar no gerenciamento de contas e eu posso criar uma nova conta. Aí, ó, adicionar uma outra conta, tá vendo? Se eu quisesse adicionar uma outra conta Google, eu poderia adicionar quantas eu quiser. Por exemplo, se eu quiser adicionar 3, 4, 5, se você pode fazer 3, 4, 5. Então, cada conta dessa você tem 15 gigas. Então, você pode fazendo outras contas para você ter outros espaços. E aí você pode colocar, né, quantas contas você quiser aqui no mesmo aparelho. Então, no mesmo aparelho aqui, eu tenho 3 contas. Eu poderia colocar mais 2 ou 3 se eu quisesse, ou mais, né? Então, cada uma dessas eu tenho 15 gigas para poder fazer o armazenamento. Então, esse aqui é um dos arquivos digitais bacanas aí que nós temos, né, gratuito. Ou eu faço uma outra conta, né, um outro Gmail, ou então eu compro espaço. Aí fica a critério de vocês, né, se vocês quiserem comprar espaço. E quando vocês compram, por exemplo, você compra um pacote, não vem só, por exemplo, o espaço, você pode comprar um pacote. Você pode usar tanto os espaços como outras ferramentas do Google, que ele vai te oferecer quando você for comprar nesse espaço. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, Davi, tudo certo. Então, encerrar aqui. Bom, pessoal, é isso, né? Deixando aí para vocês, né, essas dicas que são valiosas, né? Nossa aula de hoje, por enquanto, é isso, né? Quero desejar a vocês aí